Se você for fazer isso aqui no tradicional, você não chega nesse resultado. E para chegar, demora muito mais tempo. Vocês perceberam? Eu falei de contexto que, meu, se você fizer que o tal te demora mais tempo, tem que ser tradicional. E agora eu estou falando de contexto que se você fizer tradicional, demora mais tempo. Ó, tá vendo essa boquinha aqui, ó? Quem olha isso aqui pensa que isso aqui foi desenhado. Não, isso aqui é cutout, é rigging. Ó, isso aqui é rigging. Isso aqui também, olha, essa mudança de expressão não é desenho, é rigging. Tá vendo? Recolhendo a língua, rigging. Ó, isso aqui é rigging. Isso aqui não é desenho. Tá vendo? É rigging. Eu acho que é importante a gente trazer aqui um parênteses sobre o que está envolvido no meu workflow. Inclusive, eu coloquei aqui, eu trouxe, né, esse vídeo aqui, trailer da série da Tartaruga Ninja, que eu quero que vocês entendam um pouco a realidade em que eu realizei a maioria dos projetos que eu participei. E eu acredito que vocês vão se identificar com isso também, né? A primeira coisa é que, assim como vocês, eu também fui um iniciante. Eu acho que é muito importante vocês terem essa consciência. Assim como vocês, eu também fui um iniciante, que tinha muita dificuldade para fazer um trabalho de qualidade, por falta de informação, porque eu não tinha encontrado ainda, né, no mercado um mentor que pudesse, de fato, me ajudar e me conduzir por um caminho que fosse mais prático, que fosse mais didático, que me trouxesse um bom resultado. E eu sei que essa também é a dor e a dificuldade da maioria de vocês, aí, se não de todos, né? É você saber que você ainda não tem um nível profissional e você não saber muito bem como chegar nesse nível, né? É você, de repente, por meios, que foi o meu caso, por exemplo, autodidata, estudando sozinho e batendo cabeça. O problema de ser autodidata é que você reinventa a roda, e é muito... Eu falo por mim mesmo, tá? Eu, assim, para mim não foi uma experiência legal ser autodidata, essa que é a verdade, né? Se eu pudesse voltar atrás e soubesse que tinha ali do meu lado, na verdade não tinha na época, né? Mas tivesse ali alguém com experiência, com know-how, com didática e disponibilidade e interesse em ensinar, com certeza eu iria querer aprender com essa pessoa. Porque você encurta muito o caminho. Eu vejo pelos meus alunos, né? Eu vejo quanto que o caminho deles acabam sendo encurtados pelo fato deles terem me conhecido, pelo fato deles terem vindo estudar, por exemplo, comigo. Tem outros professores também no mercado, tem uma galera aí também que manda bem, né? Mas estou falando especificamente da minha experiência, né? Como mentor e como autodidata. Então, realmente é complicado. Quando a gente não sabe como fazer a coisa e não tem a quem recorrer, né? Então, assim, é importante vocês se atentarem a isso, né? Eu tive um princípio parecido com o de vocês. Aí consegui romper essa barreira por meio da metodologia que eu descobri. Como fazer uma animação com maior qualidade, mas sendo produtivo. Por que eu estou comentando isso? Porque vocês vão se identificar. Eu acredito que a maioria dos que estão aqui presentes, se não todos, provavelmente trabalham em projetos que exigem um volume de produção muito alto. E é o meu caso também. A maioria dos projetos que eu me envolvi não eram projetos que tinham um nível de produção baixo. Eram projetos que exigiam muita produtividade, especialmente para quem trabalha com série de TV e publicidade, que são exatamente os dois mercados que eu estou inserido. Então, para quem trabalha nesses ambientes, ainda mais que a metodologia, por exemplo, que eu costumo ensinar e compartilhar, faz total diferença. Por isso que eu quis trazer um pouco do meu flow para vocês enxergarem um pouco do que tem por trás. Quando eu falo aqui da metodologia, da técnica, enfim, que a gente emprega, né, por meio do método, é lógico que eu estou indo para questões mais aprofundadas. Então, hoje eu quero mostrar para vocês, na verdade, o resultado dos trabalhos e o que tinha por trás ali. 1 hora de live não dá para a gente se aprofundar tanto quanto eu gostaria, mas eu vou tentar fazer o máximo aqui para trazer
conteúdo legal para vocês. Quem sabe, aí, de repente, já ajuda um pouco aí a abrir a mente. E aí, uma das séries que eu participei, inclusive foi uma das últimas, sendo bem sincero, porque de lá para cá eu estou mais envolvido com publicidade, né, que é a animação para marcas. Mas uma das últimas séries foi essa aqui, Tartaruga Ninja. Eu participei da primeira e da segunda temporada. Estou repetindo aqui porque algumas pessoas chegaram agora, já que eu vou mostrar de novo para contextualizar, né? O pessoal não ficar viajando, tá bom? Primeira e segunda temporada. Eu morando aqui no Brasil, trabalhando para a Nickelodeon por meio da Flymark, que é um estúdio australiano. Eu costumo falar muito para os meus alunos o seguinte: quem aqui é aluno, se tiver alguém aqui que é aluno nosso, podem confirmar isso. Eu falo assim para a galera, gente, o que eu ensino para vocês é exatamente o que eu aplico no meu dia a dia. Então, se eu pegar uma cena minha, não tem aquela coisa de você ensinar uma coisa e o cara vai, por exemplo, você ensina uma coisa para a pessoa, para o aluno, ele tem um resultado, só que quando você pega a sua cena tem outras coisas. Eu trouxe aqui esse PDF, isso aqui faz parte de uma das aulas, né, quando a gente começa a falar sobre atuação. O que tem nesse PDF é exatamente o que eu pratico com profundidade na animação. Porque tem um lado técnico, que eu vou mostrar para vocês, e tem um lado que ele é um pouco mais profundo, que envolve o raciocínio, que envolve a mentalidade. Deu para entender a ideia? Pensem assim, ó. Você tem como técnica, você vai usar essa ferramenta, você vai usar aquela, você vai usar esse recurso, você vai usar aquele. Isso é técnica. Agora, a mentalidade é, por exemplo, olha, essa ferramenta, ela precisa de eletricidade, mas se o dia estiver chuvoso, você usar ela, você pode tomar choque. Exemplo, é mentalidade, que é quando você começa a ter discernimento de que momento você tem que fazer isso ou aquilo e o que tem por trás. Isso aí já é a mentalidade. O que você pensou antes de tomar tal decisão? Então, esse PDF, por exemplo, ele traz essa coisa da mentalidade. Ele é do curso, né, como eu disse. Só que, gente, isso aqui foi criado muito antes do curso. Eu usava isso aqui. Esse é o ponto. Por isso que eu trouxe ele. Ele hoje faz parte do meu curso porque é o que eu usava. Então, é um compilado. Aqui nesse PDF tem umas 40 e poucas regras. Aí eu tenho mais umas 14, 15 regras de lip sync. Você junta tudo, dá para 60 regras, mais ou menos, de animação. Que a galera que, por exemplo, me conhece, tem acesso, e a partir de então eles passam a também, é lógico que cada um vai fazer o uso que quiser. Eu fazia uso disso aqui, para vocês terem noção, isso aqui era um checklist de bolso. Não só eu, tá? Eu, meus amigos, a gente tinha uns amigos ali, vocês já ouviram um pouco da história, semana passada eu falei um pouco disso, né? Na última live, a gente morava junto, a gente criou esse material junto, na verdade, né? Era um trazer uma informação daqui, outro dali, outro juntava. Daqui a pouco a gente tinha isso aqui como checklist de bolso, impresso em um formato menor, uma letra que obviamente desse para ler, né? Frente e verso, plastificado, no bolso, tamanho de uma carteira, levado para o estúdio. Eu fazia isso. Aí cada um fazia como eu disse, cada um faz o uso do jeito que quiser. Eu fazia isso. Antes de começar a fazer uma cena, tirava o meu checklist, relia 60 regrinhas de animação aproximadamente, para relembrar tudo que eu estava aprendendo. Vocês perceberam? Eu comentei o que com vocês? Olha, início de carreira, eu fui como vocês também. Sabe? Hoje eu tenho 20 anos de experiência, hoje eu tenho como experiência supervisão, direção de animação, gerenciamento de equipe, produção, um monte de coisa, né? Porque como eu tenho produtora, hoje em dia eu faço todas as etapas do processo, eu me envolvo em todas as etapas do processo. Então, o meu trabalho hoje ele vai muito além, obviamente, de só animar. Meu trabalho está envolvido na escolha da equipe certa, na escolha da técnica certa, na negociação com o cliente, na negociação de valores. Aí vai para a produção executiva, enfim, envolve várias coisas, né? Nem sempre foi assim. Mas na época em que eu era animador, era isso aqui que eu estava estudando, era isso aqui que eu estava praticando. E isso aqui foi me trazendo os resultados que eu passei a obter com o passar do tempo. Inclusive, chegar na metodologia que eu ensino para vocês hoje, né? No caso, para os alunos, né?
chegar na metodologia que eu compartilho hoje, né? Só para vocês terem uma noção do que a gente está conversando aqui nesse momento quando a gente falar da metodologia, no caso, workflow, né? O workflow é um método, né? Para quem não sabe, né? É a mesma coisa, né? Você fala, a minha metodologia e o workflow é a mesma coisa. A única diferença é que quando a gente fala do workflow, a gente acaba focando mais na técnica. Qual é a técnica utilizada, né? Qual é o caminho, né? O workflow está mais relacionado com as ferramentas, com a técnica utilizada e etc. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Vou pegar de alguma coisa aqui que eu separei para vocês. Deixa eu começar por essa aqui. Isso aqui é uma animação que eu fiz na época que eu era animador. Animação no Tumbum, mas Tumbum nessa época aqui, 2010. O Tumbum nessa época, ele era muito diferente. Ele não tinha os recursos e as facilidades que ele tem hoje. Já era legal usar ele, já era melhor que o Flash. Mas ainda era o cutout raiz, aquele cutout sem recursos. Vou dar um playzinho aqui só para vocês verem se não é diferenciado o cutout que eu sempre fiz. Vou dar um playzinho aqui, ó. But you know, we sing. Daisy's a very good singer. É um cutout diferenciado. Nessa época, o cutout estava com a qualidade, ó, lá embaixo. É uma animação que eu não tenho vergonha de apresentar ela até hoje. E eu estou falando de 2010. Obviamente, para uma animação em 2010, é óbvio que eu já tinha esse nível antes. E detalhe, novamente, aqui a gente não está falando que é um profissional que está trabalhando com a Disney, que está dentro da realidade da Disney, que envolve uma série de fatores, que não é só ter mais tempo. Porque o tempo que eles têm a mais volta contra eles na quantidade de sutilezas e de detalhes que eles têm que colocar. Só que trabalhar numa grande produtora como essa, como a Disney, como a Sony, essas grandes, envolve muito mais. Envolve a maneira como vai chegar na sua mão o storyboard numa TIC. Vem todo mastigadinho. Não vem como a gente está acostumado a pegar, por exemplo, um projeto de série. Por acaso, eu não tenho storyboard dessa aqui para mostrar para vocês verem. Mas, normalmente, o storyboard vem com quase informação nenhuma. Eu tenho uma aqui para mostrar para vocês, normalmente, como que a gente recebe storyboard, para vocês verem como que realmente o animador precisa. Se você não tiver meios para fazer a animação ficar legal e ficar dependendo do storyboard, você está, desculpa a expressão, você vai estar lascado, né? Porque realmente a gente costuma receber um storyboard com pouquíssima informação, né? Agora, o que eu quero começar já a trazer para vocês aqui, que eu acho que faz o diferencial no meu trabalho? Mistura de técnicas. A mistura de técnica faz o diferencial. Por isso que no meu curso eu ensino tradicional e cutout. É animação 2D. A gente está no ambiente digital, legal. Mas os fundamentos do tradicional, tá vendo aquela mesinha de luz lá no fundo? Então, aqui, ó. Os fundamentos que a gente utilizava na mesa de luz, folha, papel, ele tem que estar aqui. Só que mais do que só isso, você tem que saber em que momento você precisa se desprender do cutout e acrescentar detalhes full animation. Você tem que saber fazer essa... Aqui eu acredito que mora dois, né? Para mim, o maior segredo do meu método é o método que meus alunos aprendem. E meus alunos aprendem o tradicional e aprendem o cutout. Agora vai entrar aquela mentalidade que eu falei para vocês, que é o discernimento. Aí, essa parte não é ensinável, não dá para ensinar. Porque vai de cada um. De repente, eu vou sentir a necessidade de, num determinado trecho, fazer um tradicional e outra pessoa, para ela, tá bom, sem fazer. Agora, eu sei que o que eu faço eleva a qualidade. Vou dar um exemplo aqui. Ó. A animação do personagem é cutout. Eu fiz em RAP. Eu vou confessar para vocês que vamos lá, eu nunca fui animador cutout. Mas eu sempre fui contratado para ajudar a melhorar a qualidade das produções de animação cutout que eu participava enquanto eu não tinha meu estúdio ainda. Então, antes de ter a Animact, quando o estúdio me convidava, ele não me convidava para ser animador cutout.
mas eu sabia fazer, tanto é que a técnica foi desenvolvida em cima do cutout. Então, assim, o meu suporte era, ó, tem uma cena muito difícil aqui, Evanildo, você faz pra gente? O animador travou nessa cena, Evanildo, você pode ajudar? O meu trabalho sempre foi assim. Então, nunca foi me exigido que eu produzisse cutout. Isso aqui, por exemplo, eu não fiz porque o estúdio me exigia cutout. Eu fiz para mostrar para a galera, porque eu sempre gostei, isso antes de ter curso, tá? Eu sempre gostei de compartilhar. Só que quando o cara olha a minha animação só em RAF, o cara pensa assim, ah, sua animação ficou boa porque é RAF. Quero ver você fazendo cutout. Eu ouvia isso às vezes, né? Assim, de amigos, né? Porque tem uma galera que é meio, né? Gosta de questionar tudo, nada contra, né? Mas tem isso, né? E também nunca me ofendi com nenhum tipo de pensamento desse tipo. Mas acontecia. Porque, assim, tem uma galera que fala, e eu ouvia muito isso, a culpa é do Twin, que é a intervalação automática do software, a culpa é do cutout que deixa qualidade ruim. E eu sabia que não era. Eu sabia que a culpa não era nem disso, nem daquilo. Se a qualidade da animação não estiver boa, é pura responsabilidade do animador. O animador não soube fazer bem feito. E ponto. Não tem outra coisa para culpar. Porque isso aqui é sua ferramenta. Se você sabe o que tem que fazer, você vai fazer direito. Não tem desculpa, sabe? Ah, porque eu estou fazendo cutout e a qualidade fica baixa. Só que era uma época que o cutout era visto como um projeto de baixa qualidade. E eu sempre comentei isso nos bastidores. Falei, galera, o cutout ele faz animação Disney, se a gente quiser. Agora, o que deixa o cutout, na verdade, com baixa qualidade é o orçamento. Ah, mas peraí, então falta de grana faz os animadores animarem. Pior não. É porque o estúdio que tem grana, os estúdios que tinham grana, faziam produções em 3D. O 3D também ficaria ruim se eles não tivessem dinheiro para comprar. Glen Keane, James Baxter, Sérgio Pablos, e por aí vai. Eric Goldman. Então, eles tinham esses caras por trás, dos bastidores, fazendo material de concepção, de animação, de movimento, enfim, para mostrar para a galera do 3D onde tinham que chegar. Então, tinha um suporte caro por trás. Se tivéssemos esse mesmo suporte no cutout, cutout nunca teria tido fama de péssima qualidade. O que acontece é que a falta de recurso fazia com que os estúdios contratassem profissionais desqualificados para fazer cutout. Esse é o ponto. Então, o estúdio tinha combinação de profissionais desqualificados porque não tinha grana, técnica cutout, aí a galera começou a associar que o cutout deixa baixa qualidade. Nunca deixou. Nunca. E eu tentava trabalhar isso na mentalidade da galera. E detalhe, não era dando aula, curso, nada. Eu fazia isso porque eu realmente tinha vontade de ajudar a equipe que estava ao meu redor a elevar o nível. Porque eu quero ter orgulho também de poder falar, participei daquele filme, daquele projeto, né? Então, assim, eu nunca fui do tipo de ficar com o braço cruzado e ver um amigo errando numa coisa que eu sabia como poderia arrumar. É lógico que eu não forçava a barra com ninguém. Quem quisesse ouvir, eu ia lá e compartilhava um pouco do que eu vinha fazendo. E, de modo geral, uma boa parte da galera costumava absorver, via que tinha um resultado e tentava fazer também. Novamente, não era um curso, logo, a eficiência do que eu transmitia não era tão alta quanto dentro de um curso. Porque o curso eu estou ali dedicado a isso. No trabalho, não. No trabalho é isso aqui, é uma live, é um bate-papo. Tem gente que vai pegar meia palavra e entender 11. Tem gente que você vai falar 11 e vai entender meia palavra. É de cada um, né? No curso é diferente, porque no curso você está acompanhando, você está tendo retorno e você está podendo ver aonde que a pessoa está errando ainda para você ir lá de forma direcionada e falar, fulano, você está errando nesse ponto, vamos fazer assim assado para melhorar, né? Mas vamos lá. Mistura de técnicas, tá? Que é uma das coisas que faz diferença no trabalho, no meu trabalho. Ó, cutout, olhem só para o finalizado, tá? Cutout. Aliás, deixa eu voltar. Olhem para o RAF primeiro. Olhem só para o RAF. Até aqui, nada demais. A personagem coça a cabeça. Olha o que acontece quando ele traz a mão de trás da cabeça. No RAF, eu sugeri uma movimentação de volume, de massa. Galera, poderia não ter feito isso? Sim. Aí vem aquele ponto lá da mentalidade que eu falei. Isso aqui é uma coisa tão simples.
É muito simples, gente. Não é isso aqui que vai fazer a minha animação demorar mais 3, 4 dias. Pelo contrário, inclusive, dentro de tudo que eu já fiz, isso aqui não é nada. Justamente das coisinhas que não é nada, que vai elevar o nível, aí você vai abrir mão de fazer. O que você ganha quando você faz essa pelinha aqui, por exemplo? Credibilidade do toque, sabe? Você passa a dar credibilidade de que existe matéria. Sempre que a gente tiver... Isso aqui está dentro das regras, viu? Aquelas regras que eu comentei com vocês. Sempre que a gente tiver oportunidades, a gente anima o toque, o personagem tocando, pegando, porque é nesse momento que a gente consegue trazer essa sensação de que, caraca, olha só, cara, aquilo ali é de carne e osso, aquilo ali tem volume, tem massa, aquilo é matéria, vocês entenderam? É nesse momento. Então, eu aproveitei a oportunidade. Eu poderia ter feito a mão passar direto lisa e ia diminuir a qualidade. Só isso que ia acontecer, né? Mas não. Aí, olha só, no RAF tem isso. Aí, quando você olha isso aqui, qual que é a impressão que dá? Caramba, como que esse cara vai animar esse... No cutout não dá. A primeira coisa que a galera vai falar. No cutout não dá para animar isso aqui, não. Porque a galera pensa da forma errada. O que a galera costuma pensar para falar que isso aqui não dá no cutout? Porque o cara fica pensando que existe uma pecinha ali. Que não é uma pecinha. Galera, isso aqui é desenho. Você vai usar o cutout até o ponto que ele vai te oferecer a vantagem. Quando ele não conseguir resolver uma coisa, você cria outra camada. Só isso. Criar outra camada e fazer uns rabisquinhos, que já dá a sensação de que existe um volume passando ali. É fake, gente. Né? O desenho, o 2D, né? Ele é totalmente fake. A gente cria ilusão de profundidade quando faz uma coisa maior ou uma menor, mas não existe profundidade real. O que você tem são duas mãos, que uma você deixou grande e a outra você fez pequena, né? Ao contrário aqui no caso, né? Uma você fez grande, a outra você fez pequena, e aí quem olha fala, olha, tem uma profundidade. Pura ilusão de ótica. A gente precisa se acostumar com essa ideia da ilusão de ótica. Aí eu vejo muita gente pecando. A pessoa, por exemplo, ilusão de ótica, vai fazer um movimento. Deixa eu ver, aqui na minha animação tem, eu vou mostrar isso aqui. Tem uma coisa? Ó, olha essa mão aqui, que é a mesma do Raf aqui. Olha o que acontece. Ó, vamos olhar aqui no Raf, vai. Estão vendo por onde essa mão passa? O cutout nunca vai fazer isso. Você quer deixar o teu personagem orgânico? Trabalhe com a sensação, que é por ilusão. Trabalhe com a sensação de profundidade. Use arcos em perspectiva. Você quebra essa cara de cutout. Por que muita gente fica com aquele... Por mais que o cara se esforce e tal, o cutout fica com cara de pecinha. Porque o cara faz o personagem se movimentar de uma maneira que não é natural. Ó, quando eu fiz assim natural, olha o arco que minha mão está fazendo, tá vendo? Minha mão, se fosse cutout, você fizer uma pose assim, e a outra pose assim no cutout, que seja, o cutout ele vai girar meu braço por aqui. Vai ficar feio. Mas o meu braço, para ficar natural, ele deveria passar por aqui. E para passar por aqui, naturalmente, você vai ter que fazer breakdown. Breakdown pelo cutout, tá? Porque no cutout você vai ter que interferir. Lembra da live de breakdown? Quem tiver aqui presente e assistiu a live de breakdown vai lembrar que eu comentei sobre isso. Para quem usa o digital, o breakdown sendo entendido como a interferência que a gente tem que fazer para conseguir trazer uma característica diferente para o movimento. Tem gente que vai precisar, tem movimento que você vai precisar ir lá, criar interferir, né? Quebrar o movimento, editar para que a trajetória aconteça por um outro caminho. E o cutout pede isso o tempo todo, galera. O tempo todo ele pede isso. Aqui a galera começa a baixar a qualidade do trabalho deles. Porque a galera não se atenta com essa necessidade do cutout. No 3D, se você fizer isso e isso, se você rotacionou da forma correta, porque também tem isso, né?
O personagem 3D você vai mexer como você quiser. Agora, dependendo de como você mexe, se você mexer de forma errada nos controladores, você vai acabar tendo um intervalo ruim. Isso acontece no 3D. Mas suponhamos que você não vai cometer essa falha básica. E você entende bem quais são os controladores que você tem que mexer para fazer determinado movimento. Isso aqui no 3D não precisa de breakdown. Um movimento desse, o computador faz belamente. O cutout não. O cutout ele não trabalha com profundidade real. O cutout ele trabalha só com rotação, a partir do ponto pivô. Então o personagem fica parecendo aquelas ilustrações egípcias, sabe? É assim. Por isso que fica zoado. Mesmo você fazendo storytelling legal. Você faz um storytelling legal, você fala, poxa, que bacana. Faz outro keyframe legal. Na hora de intervalar, você não se atende a esse pequeno detalhe, a tua animação já cai em qualidade. Então, vocês viram? Isso aqui a gente não está falando de repente você... Ah, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Para a sua animação ficar boa, agora você vai ter que fazer toda uma etapa a mais. Não, não é isso. A gente está falando que é um detalhezinho que você se atenta na hora que você está trabalhando. É um detalhe. Não é esse detalhe que vai tomar mais seu tempo. E esse detalhe é suficiente para elevar a qualidade. Então, o tempo todo eu falo de qualidade, elevar qualidade, elevar qualidade. É por conta dessas decisões. A qualidade ela não sobe simplesmente porque você quer. Você tem que tomar a decisão certa para que a qualidade suba. Senão, não vai subir. Quem aqui faz o curso, por exemplo, sabe que o método já tem isso. Os alunos não precisam se preocupar com muita coisa, porque de modo geral tem isso. Mas tem um exercício lá que a gente trabalha esse breakdown. Tem um exercício só para a gente falar de breakdown no cutout, né? A galera que está familiarizada com o curso sabe que é uma coisa que costumo ensinar. Aí olha só que coisa, ó. Ó, o personagem vai, ó, tá vendo? A mão do personagem passa por aqui, né? Ó, tá vendo? Em perspectiva, tá? E você já tem essa sensação de um arco mais natural. Se eu deixasse o cutout intervalar, a mãozinha dele giraria ou assim, para chegar lá, ou assim. E as duas opções ficariam feias, ficariam zoadas. Agora, vamos falar de novo daquele toque, né? Vamos olhar agora no cutout. Olha o que acontece quando a mão chega no rosto. Aí você fala, cara, mas eu tenho que desenhar essa mão. Galera, palavras do Glenn para desenho de observação. Se eu fizer isso aqui, ó, quanta gente vai falar, cara, isso aqui é um desenho difícil de fazer, porque a mão, né, o braço está em esforço. O esforço, quando a gente tem essa perspectiva bem virada para a câmera, e que você tem várias camadas de sobreposição de membros. É a mão que está na frente do antebraço, que está na frente do braço, que está na frente do ombro, que está na frente do corpo, ou na frente da cabeça. Então, assim, para muitas pessoas, você vai passar uma pose dessa e o cara vai ficar lá desenhando o que não aparece. Olha bem o que eu falei. Desenhando o que não aparece. Isso é loucura. O cara está lá desenhando, o ombro não aparece, mas o cara está lá. Desenhando o ombro. Aí o cara está lá. Depois que eu desenho o ombro, eu encaixo o bíceps desse lado que não aparece. Eu encaixo o bíceps aqui, eu encaixo o bíceps ali. Aí o osso do cotovelo vai estar ali, o osso tal vai estar aqui. Tem gente que vai saber até o nome dos ossos, dos músculos, né? Legal. E o cara vem construindo, tal, tal. Aí agora eu cheguei no osso do pulso, papapá. Agora é que eu cheguei na mão. Galera, tudo errado. Desenho que aparece. Se você está vendo aqui, ó, tá vendo? A minha cabeça, a mão, você vai direto para ela. Ah, mas eu estou vendo um pedacinho do braço. É só um pedacinho que você está vendo. Desenho só um pedacinho que você está vendo. Esse é o ponto. Aí imagina o cara imaginando essa mão que eu desenhei aqui. Se eu falar para o cara assim, ó, se eu fizer essa posição aqui, assim, como mão mesmo, se o cara for pensar na estrutura da mão, o cara vai ficar doido. O cara fala, caramba, cara, eu não consigo desenhar a mão direito, imagina nesse ângulo. Mas será que o cara parou para perceber realmente o que está acontecendo? Será que ele parou para perceber? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Olha só. Quando o cara pensa que a mão está nesse ângulo, pensando na estrutura da mão, o cara fala, cara, não tenho condições de fazer. Agora, e se eu falar para você que você só precisa desenhar o que você está vendo e o que você está vendo é só isso? E não consegue desenhar isso, é quase que uma gota. Né? Quem não consegue desenhar isso? Todo mundo consegue desenhar isso, né?
Todo mundo consegue desenhar isso. Isso aqui é quase que uma gota, né, galera? Perceberam? Isso aqui todo mundo consegue desenhar. Ó, encaixou isso aqui no antebraço. E é isso. Perceberam o ponto? É você ter... Aqui já entra um lado, que eu estava comentando com vocês, da mentalidade, que é o discernimento. De você saber, é o equivalente à pessoa lá que já conhece todos os equipamentos, tem equipamento ali que é elétrico, inclusive, mas ela não tem discernimento de que, ó, se tiver caindo um temporal, você não vai usar esse equipamento, não, você vai levar choque. Vocês entenderam? Ah, mas esse equipamento é para o meu uso, sim, mas tem um momento certo de usar isso, um momento certo de usar aquilo. É igual, sabe? E essa mentalidade, esse discernimento, ele, em algumas pessoas, ele precisa ser despertado, que é o que a gente está fazendo na live de hoje. Estou despertando. Ó. Muita gente não se atenta a essas coisas. Aí a pessoa fica limitada. Ah, meu personagem cruzou o braço. Né? Meu personagem cruzou o braço. Ah, cruzou o braço? Ih, cara, como é que eu vou desenhar essa mão? Cara, o que, que você está vendo no braço? Muita gente tem dificuldade de fazer braço cruzado, né? Aí você fala, cara, o que, que você está vendo do braço cruzado aqui? Desenhe só o que você está vendo. Sabe? Desenhe só o que você está vendo. Eu estou vendo a mão? Não estou vendo a mão. Por que, que eu vou me preocupar com a mão? Ah, mas aí no cutout. Ah, mas aí a mão ficou para fora. Mas ela deveria aparecer? Não. Você não pode, naquele frame, se for, em último caso, deletar essa mão. Vocês entenderam o ponto? Ou, nesse frame, você, ao invés de deixar essa mão, você deixa um cotoquinho lá dentro, que é o que eu costumo fazer. Porque eu não quero perder a orientação na hora que eu for intervalar. Então, eu mantenho alguma coisinha muito curta, né, que se esconda e que me permita depois, na hora que eu for intervalar, conseguir, no momento certo, trazer de volta um outro shape de mão e etc. Entendeu? E até aqui vocês vão ver que não tem nada a ver com trabalhar muito a mais. Como eu disse, para dar essa sensação de bochechinha aqui, gente, a única coisa que eu precisei fazer foi criar uma camada acima do puppet e dar uma rabiscadinha. À medida que a mão vai passando, fazendo trações por cima. Já é o suficiente para dar a sensação de que a bochecha mexe. Simples, né? Esse é o tipo de coisa que costuma ajudar a trazer. Ó, tá vendo? É só uma camada acima, gente. Pronto, ó, já foi. Já dá a sensação. Se vocês olharem no meu RAF, vocês vão ver que eu usei mais ângulos de mãos. Só que quando a gente vai para a finalização, eu peguei algumas mãos estratégicas que já existiam na library e fiz essas mãos funcionarem. Então, o que acontece? Isso é muito comum. No RAF eu estou solto. Eu estou fazendo um ângulo diferente da mão. Na hora que eu vou para o Puppet, eu tenho uma limitação de mãos ali. É lógico que eu posso e devo desenhar mais. Só que aí, no meu caso, eu vou seguir o caminho do mínimo esforço. Eu sei que eu precisaria desenhar aquelas mãos, mas eu consigo passar a mesma sensação sem ter que desenhar essas mãos? Eu vou experimentar, porque agora eu estou no Puppet. E se eu mantiver essa mão mais um pouco, rotacionando? E se eu trocar diretamente para essa? E depois rotaciono, trabalho o space. Funciona? Ó, vocês vão ver que as mãos são diferentes. As mãos que eu tenho no finalizado, ó, vou enquadrar a quadra aqui, ó. Ó, essa mão aqui, por exemplo, é diferente daquela. Você vê que aqui eu já troquei direto para uma outra mão que já existia do banco, ó. Não é igual essa aqui, né, na intenção. Aqui eu já troquei direto, ó. Aqui eu tenho intervalo, tá vendo? Da mão subindo. Aqui eu não tenho. Vou no spacing e já troco direto, tá vendo? E como eu disse, isso aqui é tumbum de uma época que não existia esses deformadores que a gente tem hoje, que ajudam a trabalhar melhor o shape, a animação fica ainda mais orgânica, mas não era por isso, não era pela falta desse recurso que não daria para a gente fazer uma animação legal. Vocês viram? É diferente, né?
E é pecinha, tá? Animação de pecinha. Ó, olha a rotação de cabeça. Mais para frente eu vou fazer uma livezinha aí para explicar para vocês como que eu faço o giro de cabeça. Ó. Ó, a rotação de cabeça, ó. Aqui no RAF, meu personagem realmente gira, né? Porque eu tô livre. No cutout, não, ele não gira, tá vendo? É que é macete, ó. Tá vendo? E detalhe, novamente, não tinha deformação como a gente tem hoje, esses deformadores, né? Então, isso aqui tudo era feito com distorção na PEG. Para quem usa o Tumor sabe o que eu estou falando, né? Tudo distorção na PEG. Esquio, achata, stick, era o máximo. Só que dentro do espaçamento adequado, tem isso. Tem que ter o space certo. Se você não colocar no space certo, aí você vai cometer erro. Vai ficar visível que existe troca de desenho, e no caso a gente queria disfarçar a troca. Eu não vou entrar aqui nas questões relacionadas com todo o processo de planejamento, que faz parte. Faz parte. Mas o meu foco agora vai ser mais a questão técnica do caminho aqui mesmo, no dia a dia, né? As coisinhas que eu coloquei a mais, enfim, que fizeram a diferença. Então, assim, se a gente for dar uma resumida já de cara aqui, técnica mista. Se você dominar, entender como se faz intervalação tradicional, não precisa ser um desenhista, sabe? Mas é para fazer detalhezinhos, cara, sabe? Que traz uma vantagem. Ou, se você anima bem tradicional, cara, tem recurso no cutout. Ó, vou falar de cara uma coisa aqui para vocês. No cutout, assim, eu me sinto obrigado a fazer uma animação mais requintada do que no tradicional se eu estiver fazendo uma animação para série. Por quê? No tradicional, como você está desenhando, o trabalho que você vai ter para desenhar um cutout é o mesmo trabalho que você vai ter para desenhar um intervalo mais orgânico. É o mesmo trabalho, é um desenho do mesmo jeito, desenhado do início ao final. Então, vamos seguir o caminho do intervalo mais orgânico. Isso no tradicional, né? Então, no tradicional, se eu tiver que fazer um storytelling e outro, e tiver que resolver rápido aquilo ali, você consegue, que é o que as séries de TV, tipo Simpsons, essas séries aí que são tradicionais, o Gumball tem uma mistura ali, mas eles usam essa lógica também. Mas aí você vê, para mim, aquilo ali é usar essa lógica de forma não inteligente, porque eles estão usando um recurso digital, eles poderiam fazer outra coisa, do meu ponto de vista. A própria série que eu trabalhei, Tartaruga Ninja, para mim, eles não usaram de forma inteligente a mistura do tradicional com o cutout. Por que não? Porque, assim, ó, o cutout, fazer moving hold no tradicional, gente, para ficar legalzinho, você tem que ter todo um cuidado, todo um capricho e demora. Moving hold, para quem não sabe, são aqueles intervalos que o personagem... É como se fosse uma pose, pensa numa pose forte de storytelling, só que aí você acrescenta um pequeno movimentozinho para manter o personagem vivo. É o moving hold. Então, o personagem faz um movimento muito sutil. Isso no tradicional, inclusive a galera aí que não tem técnica de intervalação, comete erro de ficar tremendo tudo. Aí o cara acha que é estilo, não é erro. O personagem está acomodando no movie hold, fica com a linha toda trêmula. Inclusive, por esse motivo que a gente não costuma contratar um iniciante que não estudou com a gente. Porque a gente sabe que ele vai cometer esses erros e vai estragar a animação que a gente faz. A gente acaba não contratando por isso. No curso a gente pega no pé da galera, do capricho, da técnica que precisa ser feita para conseguir fazer esses intervalos bem controladinhos. Tem técnica para isso, né? Aí, o que acontece? No cutout, não. Fazer isso no cutout, gente, é ridículo. Aí, você pega lá um Simpson, o cara mexe, para, congela, né? Só a boquinha batendo, mexe de novo, só a boquinha, mexe um braço, volta. Aquilo é uma limitação do tradicional. Aí eu vejo, às vezes, uma galera, nova geração, né? Que vai para o cutout, vê aquilo, o Gravity Falls é legal, quero fazer igual o Gravity Falls, porque é uma série que eu gosto. Mas fazer aquilo no cutout já dá mais trabalho, por incrível que pareça. Você pegar dois storytellers e já tentar fazer ligação direta no cutout, dá 1000 vezes mais trabalho do que usar, por exemplo, a técnica de 646, que dá muito mais qualidade e dá muito menos trabalho. Porque você está usando o recurso da técnica cutout a seu favor.
Para ser animador cutout, gente, não adianta o cara vir com a mentalidade do tradicional, que eu faço tradicional, né? Não é vir com a mentalidade do tradicional e achar que aí você vai ter que desenhar tudo que é pecinha. E eu vou confessar para vocês, desenhar no cutout, no rig, dá 1000 vezes mais trabalho do que desenhar livre. Então, se for para desenhar muitos quadros, a escolha tem que ser tradicional. Por exemplo, Tartaruga Ninja. Eu faria um misto. Cena de ação, tradicional. Cena de action, diálogo, cutout. Porque eu ia ter o melhor das duas técnicas. O cutout é muito melhor. Não é que é muito melhor, dá muito menos trabalho para você fazer. Você é muito mais produtivo fazendo action, atuação no cutout, do que no tradicional. Agora, ação, o personagem pula, soca, sabe, chuta. A ação é melhor você fazer no tradicional. Olha só o discernimento que eu falei para vocês. Aquela mentalidade, né? O que vale a pena fazer de um jeito, o que vale a pena fazer de outro. É essa mistura que está no workflow. Quando eu pego um trabalho, como que eu avalio? Agora vem a próxima parte, né? Como que eu avalio, então, se vale a pena fazer cutout ou vale a pena fazer tradicional? Eu vou mostrar para vocês aqui os meus critérios, tá? Ó, vou pegar aqui algumas publicações que eu tenho aqui, de trabalhos que eu fiz aqui no estúdio, né? Nesse caso aqui são de publicidade, tá? Vamos lá. Esse aqui, por exemplo. Trabalho de publicidade para uma produtora aqui do mercado nacional, né? A Dirt. É uma produtora que manda bem. Vou dar um playzinho para vocês verem. Prazo curto, aquela realidade que vocês vivem. Esse trabalho ele é predominantemente tradicional. Predominantemente. Tem misturas, mas ele é predominantemente tradicional. Vamos lá, por quê? Primeira coisa, o design é muito simples, fácil, rápido de desenhar. Aí a gente consegue enriquecer o movimento. Só que tem umas misturinhas, né? Tipo, a menininha aqui correndo, mesmo corpinho, anima a perna. Tem umas misturas. Desloca ela com o peg. Aquela personagem lá do fundo é tradicional. Ela faz movimentos maiores. Aqui nessa parte, ó, a gente já tem uma mistura. Esse aqui já é cutout. Não faz sentido fazer aqui tradicional. Ó. É só uma balançadinha para um lado e para o outro. Olha a mistura rolando o tempo todo. É sempre assim, observando o que a cena pede, o que o movimento pede, o que o cutout me oferece de recurso, o que o tradicional me oferece. Tradicional, se eu tiver que fazer muitos keyframes, melhor tradicional. Porque o desenho já resolve o negócio. E vai ficar bom. Vai fazer um movimento de ação no cutout, vai ficar ruim. Para a maioria das pessoas vai ficar muito ruim. E se você for um cara caprichoso, que de repente tenha técnica, tenha feeling, e vai ficar mexendo para deixar bom, vai te custar muito mais tempo do que o tradicional. Isso eu posso garantir para vocês. Eu falo porque eu faço as duas coisas. Eu animo cutout e animo tradicional. Isso eu posso garantir para vocês. Experimentem fazer uma cena de ação no cutout. Ou vai ficar ruim, ou se ficar boa, eu te garanto que você gastou muito mais tempo do que você gastaria se você soubesse fazer tradicional. Isso eu posso garantir para vocês. E eu falo por experiência, né? Porque eu faço isso no meu dia a dia. Então, vale a pena fazer cutout. Aí essa personagem aqui, ó, indo para trás. A perna, tradicional, que aí você resolve rápido. Mas o corpinho ali, ó, é cutout. As crianças no carro. Cutout, né? Porque a ação principal está na mãozinha dando tchau. Entendeu? Então, é saber... Não, perdão, minto. A mãozinha é full. Sai muito mais rápido, faz isso bonitinho no full. São poucos desenhos, 4, 5 desenhos no máximo. Mas é encaixado no corpo cutout. E você tem sempre essa mistura. O nosso trabalho, o meu trabalho é assim.
Ele sempre tem mistura. Isso aqui eu fiz como estúdio. Então, assim, eu, ao mesmo tempo que eu estou ali botando a mão na massa, às vezes até animando alguma coisa, mas estou direcionando a minha equipe. A galera está aprendendo a fazer a mistura também. Porque eu induzo eles a trabalharem com a mistura. Mas esse trabalho, como eu disse, ele é predominantemente tradicional. Ó, vou trazer aqui um trabalho que ele é predominantemente cutout, ó. E é de publicidade também, isso aqui. Tem uns blurzinhos, sabe? Tem muita camada de efeito de comp, né, de pós, que já veio na arte, para vocês saberem, para ganhar tempo, né? Já veio na arte. Então, é um tipo de trabalho que, meu, se você for fazer isso aqui no tradicional, você não chega nesse resultado. E para chegar, demora muito mais tempo. Vocês perceberam? Eu falei de contexto que, meu, se você fizer que o tal te demora mais tempo, tem que ser tradicional. E agora eu estou falando de contexto que se você fizer tradicional, demora mais tempo. É melhor que seja cutout, né? Ah, mas então quer dizer que é cutout. Ó, estão vendo essa boca dessa personagem abrindo? Galera, aqui não é desenho, isso aqui é morph. Aqui já é de uma época que o Tumbum já tinha recursos. Isso aqui é mais recente, né? Ainda assim já tem um tempo, essa publicidade aqui de 2018, mais ou menos, 17, por aí, 2017, 2018. Já tem um tempinho já, né? Ó, tá vendo essa boquinha aqui, ó? Quem olha isso aqui pensa que isso aqui foi desenhado. Não, isso aqui é cutout, é rigging. Ó, isso aqui é rigging. Isso aqui também, olha, essa mudança de expressão não é desenho, é rigging. Tá vendo? Recolhendo a língua, rigging. Ó, isso aqui é rigging. Isso aqui não é desenho. Tá vendo? É rigging. O tumor, ele dá a possibilidade de fazer isso. Isso aqui também é rigging. Isso aqui tá mais na cara, assim, né? Que só é mais deformadinho, mas dela é mais difícil de você perceber que é rigging, porque tem a questão do lábio. Sabe qual que é o shape desse lábio? É um retângulo só. A partir do retângulo, a gente modela as poses. Parecido com o raciocínio que a galera usa no 3D. Ó, tá vendo? Essa carinha dela aqui, ó. É rigging, entendeu? Tudo rigging. Pálpebra, tudo rigging. Ó, tá vendo? Tudo rigging. Mas dá para perceber pela mão, né? Eu gosto de desenhar a mão, mas você vê, a mão aqui tá... A mão em si tá bonitinha, mas você vê que tá durinha, né? Era falta de tempo mesmo, né? Correria. Mas ainda assim a gente consegue trazer uma qualidade que não é comum para cutout, né? Graças à mistura, como eu disse para vocês, a mistura de técnicas, saber em que momento, ó. Aqui, por exemplo, esse movimentozinho, ó, vale a pena separar o dedinho ali, fazer só ele no full para conseguir trazer o resultado necessário. Mas aonde cabia cutout, a gente manteve. Porque tem animação que eu faço assim. Eu tento ir predominantemente full, tradicional, aonde assim, eu vejo que, pô, cara, que não tem importância usar um cutoutzinho. Aí eu uso o cutout naquele ponto. Já tem animação que eu faço o oposto, que é o caso dessa. Ela é predominantemente cutout e só nos pontos muito essenciais eu vou colocar alguma interferência do tradicional, que é o caso dessa aqui. Ó, tá vendo essa mudança aqui de boca? Podem ver que tá super fluido, ó, porque é rigging. Ó, a boquinha mudando, tá vendo? E não é desenho, isso aqui é morph. Tá vendo? Isso aqui é morph, não é desenho. É o mesmo raciocínio do 3D. Mais exemplo aqui, ó. Essa aqui, predominantemente cutout. E, inclusive, é do mesmo estúdio, que é um estúdio que a galera quer fazer animação 2D, como eles são acostumados a fazer 3D. Deixa eu abrir aqui de novo. Eles são acostumados a fazer 3D, então eles querem fazer 2D. Eles querem fazer 2D com o mesmo visual que eles estão acostumados a colocar no 3D. Aí eu chego para eles e negocio. Falei, galera, olha só isso aqui. Isso aqui, gente, é uma ilustração. Como é que você vai fazer uma ilustração dessa aqui no tradicional? Sabe? Olha um filme da Disney, que é 2D tradicional.
Vê se os caras trabalham o acabamento e a arte dos personagens desse jeito. Não. E é Disney, os caras têm dinheiro. É porque não é viável. Você fazer uma pintura a cada frame num longa-metragem não é viável. Né? E ainda mais com o nosso prazo aqui, impossível fazer. Ah, eu vou e negocio com o cliente. Olha, isso aqui a gente tem que fazer cutout. Só que é muito comum, como eu disse, a galera associar cutout com baixa qualidade. Só que com a gente, não. Fazer cutout para a gente é só uma questão de escolha técnica. Mas, artisticamente falando, a gente vai manter o máximo de qualidade. Porque a qualidade artística, ela não vem da ferramenta que você está usando. Ela vem de você saber o que tem que fazer para aquilo funcionar bem, né? Então, quando a gente fala de animação, existem fundamentos para você fazer a animação ficar boa. Esses fundamentos são negociáveis. A gente não vai abrir mão do que vai fazer a animação ficar boa só porque a gente está mudando de técnica. A gente vai manter tudo que a gente conhece. Por isso que eu falo, se a gente hoje falar, ó, não vamos mais usar Tumbum, agora é outro software, o know-how ele vai junto. Só muda o software. Quando muda o software, a gente só quer saber onde aperta o botão. A pergunta para o próximo software é, aonde eu aperto o botão para poder desenhar aqui? E o resto, gente, é o que a gente sabe fazer. Então, esse personagem aqui, por exemplo, como eu disse, esse trabalho ele é predominantemente cutout. Predominantemente. Tem mistura? Tem. Vamos lá. Aqui a gente tem que... Ó, aqui vai entrar aquele lance que eu comentei com vocês. Olha esse bracinho dele aqui. Segurando o pincel, né? Vocês estão vendo que ele está virado para a câmera? E olha como ele se movimenta. Olha o arco dele. Ó, o arco dele. Tem profundidade, perspectiva. Então não é rotacionando nem para baixo nem para cima. Aquelas coisinhas que eu comentei com vocês que ajuda a deixar a animação total com cara de que ele está dentro de um ambiente 3D, sabe? Que tem profundidade. São detalhes, né? Mas que faz uma diferença. Nós estão vendo, ele mexe pouquinho. Pô, vai fazer isso no tradicional trabalho que vai dar. No cutout isso aqui é simples de fazer. Só que assim, é simples, mas não pode parecer que é assim. Vocês viram que eu dei um play aqui? É orgânico, né, os personagens, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui de cara já o que está relacionado na mistura. Tem várias coisas para a gente comentar sobre esse trabalho, mas vamos focar nas misturas. Ó, olha a mistura do cutout com o tradicional. Tá vendo? Essa mão que está segurando o botão, ela vai girar. Ó, tá vendo? Inclusive, ela trocou direto. Aqui é técnica cutout, ela trocou direto. Aí a mão do outro lado, vocês estão vendo que ela vem se arrastando, é a mesma mão. Quando ela chega aqui bem próxima, ela começa a fechar o dedo, tá vendo? Aí eu entro na parte full, que é só o dedo também, né? Eu não tinha necessidade de ser tudo. Aí começa, ó, tá vendo? A mão é full. Essa misturinha, fazer uma... Porque o que acontece? A pessoa, às vezes, inicialmente, ela bate o olho e fala, isso aí é cutout. Ela percebe que, não trocou a mão. Só que, do nada, ela vê que tem alguma coisa ali que, pô, rolou umas trocas de mão ali. Rolou um movimento tridimensional, sabe? É o momento que dá aquela confundida. A pessoa para, não, será que é cutout mesmo? Que ela não está acostumada a ver cutout fazer essas coisas. É porque existe a mistura que eu falei para vocês. Existe a questão dos arcos de profundidade, mais as misturas, né? Ó, vou mostrar aqui só para vocês verem a diferença quando a gente resolve 100% cutout, ó. Cena seguinte, ó. Ó.
Olha só essa mãozinha. Cutout. Aí olha quando ele vai abrir a mão. Tá vendo? Cutout, né? Ó, tá vendo? Você tem a maneira certa de fazer. A gente pode ter uma outra live ainda falando sobre isso, do Space e tal. Mas olha só o que acontece, ó. Abriu. Tá vendo? É a mesma mãozinha, rotacionando até aqui, abriu. Quem é do cutout sabe que funciona isso. Mas, mesmo para quem é do cutout, tem gente que não sabe o lugar certo de fazer a troca de desenho. Porque o cutout ele exige uma noção de spacing que vem antes de você determinar a troca. Se você tem lá uma mão A aberta, mão B fechada, se você estiver acelerando, a sua troca vai ser feita no último intervalo. A mesma mão A e a mão B, se você estiver desacelerando, a sua troca vai ser feita no primeiro intervalo. Parece que não, gente, mas isso faz toda a diferença na qualidade do cutout. Então, tem muita gente trocando desenho da mão, por exemplo, de qualquer parte do personagem, no lugar errado. E quando você troca no lugar errado, você dá aquela sensação de, opa, vi a troca. Você não consegue disfarçar a troca. Então, tem a maneira certa de se fazer a troca. Inclusive, quando o spacing entre os keys são muito próximos, para você conseguir fazer a troca de maneira imperceptível, você precisa, na verdade, fazer uma animação já pensando em ganhar distância para conseguir fazer a troca e a troca ficar novamente imperceptível. Isso tudo é técnica de cutout. É muito específico do cutout. Por isso que não é só você vir do tradicional, saber animar bem, que você vai pegar um cutout e vai funcionar mil maravilhas. Eu estou falando de um cutout eficiente. Porque fazer um cutout às custas de demorar mais do que você faria até no tradicional, para conseguir deixar com aquela qualidade, aí não é o caso. Não é disso que a gente está falando. Eu estou falando que existe metodologia para se fazer animação cutout, e se você utiliza essa metodologia da maneira correta, você consegue ser mais produtivo e você consegue elevar a qualidade também do seu trabalho. É isso que eu estou falando. Tá? E é o que a gente usa aqui no nosso trabalho, né? Vocês vão ver isso aqui o tempo todo. Bom? Pega mais um exemplo aqui para a gente fechar. Vai, deixa eu ver essa aqui. Vamos lá, essa aqui. Essa animação aqui, Bruno Brasil, que dirigiu, moleque é fera, e me convidou na época. Eu acho que foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Bruno. Me convidou na época para fazer algumas cenas. Eu não fiz o filme todo, né? Aí eu fiz algumas cenas com a minha equipe aqui. Ele me chamou para fazer algumas cenas, mas para complemento mesmo, porque ele já tinha equipe dele também, só que precisava de um reforço. Vou mostrar aqui algumas dessas que eu fiz, né? Ó, esse tipo de trabalho, ele é predominantemente tradicional, mas tem mistura. Então, esse movimento aqui rápido, ó, tradicional, mas essas acomodações aqui, ó, já é cutout. Aqui também, deixa eu ver, esses aqui estão muito pequenos. Deixa eu pegar um. Esse aqui também. Deixa eu pegar um aqui que dá para mostrar bem. Ó, vamos lá, esse pedaço aqui, ó. Dá para mostrar bem. Aqui a gente entra num trecho que é de moving hold. É isso aí. Ó, aqui a gente entra num trecho que é de moving hold, que é aqueles movimentos que o personagem se mexe bem pouquinho, né? E, mas ele está vivo ali, está se movimentando. Esse tipo de coisa no tradicional dá trabalho. Detalhe, gente, esse job, ele foi contratado como tradicional. Vanildo, ó, a gente precisa, mas é tradicional, beleza. Olhei, tá. Consigo fazer de um jeito que vai parecer que é tradicional, mas não é. Isso aqui é rig, por exemplo. Estão vendo essa manguinha aqui da camisa animada? É rig. Só que acontece, imagina, um segundo assim, ó. No tradicional você vai intervalar pra caramba. O que que acontece aqui?
Mistura de técnica que eu falei para vocês. Imaginem que você, para fazer cutout, você vai fazer um puppet, não é isso? E você vai irrigar e vai movimentar esse puppet. Imagine que esse puppet que você fez, no puppet você fez uma variação. Naquela pose que você animou, você vai fazer uma variação de pelo menos 3 finalizações. 1, 2, 3. No mesmo lugar, assim, ó, o personagem assim, no mesmo lugar. 1, 2, 3. Obviamente eu animei, desenhei os braços separados, coisa de rigging, né? Para quem conhece sabe. Aí o que acontece? 1, 2, 3 desenhos diferentes. Esses desenhos diferentes vão dar aquela sensação de vibraçãozinha de linha, que é natural no tradicional. Não é vibrando igual louco. Aquela vibraçãozinha natural, tradicional, de qualidade. Agora que eu tenho essa troca de 3 desenhos, para cada pecinha, digamos assim, agora eu pego o meu rig e animo. Aí o cliente olha e fala, oh, legal, tradicional. Parece tradicional, só que não. É assim que eu ganho tempo, é assim que eu aumento a qualidade. E é sempre procurando aonde que vai valer mais a pena fazer isso e não aquilo. O tempo todo animando assim. Tem mais momentos assim nesse filme. Aqui também, ó. Você olha isso aqui, ó. Quem disse que essa manga aqui é rigging? É rigging. Deformador para fazer isso aqui. E é a mesma coisa. Tinha que ter um movie hood. A ideia aqui não é ser um cutoutzinho assim, pecinha sendo arrastada. O cliente queria ter a sensação de que, sabe? Isso aqui realmente é tradicional. Deveria ser. Só que a gente dominando o cutout, a gente dominando o tradicional, a gente sabe o que usar em cada momento, né? Aqui era um momento que valia a pena fazer desse jeito. Aqui também a mesma coisa. Esse aqui, ó. Mesma coisa. Tá vendo? Essa roupa aqui, ó. A mesma coisa. Isso aqui é rig. Entendeu? Fica trocando ali os desenhos e por aí vai. Tá? Por último, assim, para a gente encerrar, porque senão a gente vai longe. Para a gente encerrar, uma coisa também que faz parte do meu workflow que me ajuda muito é model sheet. A maioria das pessoas que fazem animação tradicional tem problema com model sheet de personagens. Por quê? Em primeiro lugar, o cliente manda um style frame para você. O próprio diretor, por não ter um método que a gente usa, por exemplo, que no nosso método, quem assistiu a aula passada, né? A live passada lembra que eu comentei que no meu método lá eu ensino 16 combinações, né? 16 combinações para você ligar 2 poses. Ou seja, me entregue qualquer pose que eu consiga fazer 16 combinações entre elas. Aí, o que acontece? Os diretores, de modo geral, eles não dominam esse método, eles não conhecem. Aí, quando ele recebe o trabalho, ele mesmo é o primeiro a falar assim, esse aqui é o style frame, mas é só uma referência. Você fica livre para fazer o que você quiser. De fato, você pode usar a referência de forma livre. E, fazer algo. Só que o que acontece na maioria das vezes? O cliente faz um style frame aprovado por ele, que ele gosta, vai para a mão do animador, e o animador não tem método para usar esse frame, ele não usa, e tenta fazer algo parecido. Mas é algo parecido que, na maioria das vezes, fica com uma qualidade inferior à do style frame. E isso gera reprovação. E o cara fica naquele processo de faz, manda, volta, corrige e fica. Isso é uma coisa que não acontece comigo. Porque o que o cliente manda, eu uso à risca. Como é que o cliente vai reprovar uma coisa que ele mandou? Você está entendendo? Então, assim, ele mandou, você usou a risca. Pelo contrário, ele vai gostar, ele vai achar bom. Porque ele vai conseguir reconhecer aquele frame que ele aprovou. Ele vai olhar e falar, ficou legal. E faz parte do método, né? Que eu, inclusive, comentei semana passada, né? Entrar na série de pose. Aí, por que eu estou mostrando isso aqui? Tem outros aqui também, mas esse aqui era o que estava mais fácil. Esses style frames aqui, vamos lá. Eu tenho eles aqui, ó. Vou direto ao filme. Novamente, foi mais um filme que eu fiz com os camaradas aí, o Brunão. Gente boa demais. Manda bem, ele era o diretor do projeto e pediu um help também para ajudar com a animação. Chamei uma equipe aqui do estúdio, a gente fez algumas coisas, não fizemos tudo, porque, novamente, ele já tinha equipe, ele queria só um help, um reforço para conseguir concluir o filme.
Aí vocês vão observar o personagem. Assim, esse início eu fiz bastante coisa aqui. Eu acho que eu animei o início todo, se eu não me engano. É daqui para frente que eu não animei. Não, depois eu volto a animar isso aqui. Aí eu não animei. Depois eu volto a animar essa dancinha no final também. Isso. Aí o que acontece? Quando você observa aqui esse início todo, você vê que o personagem está impecavelmente no model. Entendeu? Impecável. Ele faz movimento, não é cut-out não, tá? Isso aqui é tradicional. Mas ele está impecavelmente no model. Existe uma preocupação muito grande em manter moda, essa cena aqui que tem todo o personagem. E, por exemplo, no curso, uma das primeiras coisas que eu ensino é justamente isso. A galera como pegar rápido o model sheet, né, de personagem, né? Como fazer mapeamento do model do personagem para você conseguir pegar rápido o model e já colocar na sua cena. Porque a gente pega isso aqui, gente, a gente não tem tempo para ficar estudando model, não. Não é tipo o Disney lá, que a galera fica um ano estudando model sheet de personagem até começar o filme. Aí o cara entra no filme, o cara já sabe o personagem de cor e salteado. A gente não. A gente, o trabalho entra hoje, daqui na semana que vem já tem que fazer entrega, às vezes menos, e às vezes na mesma semana já tem que começar a fazer entrega, e ninguém treina o model sheet, né? Então, o que me ajuda nesse sentido? É fazer mapeamento do model sheet. Só para não deixar vocês aqui meio que muito perdidos sobre mapeamento, mas a gente pode fazer uma live mais detalhada sobre isso também. Lembra desses tópicos, galera? Ajudem. Mandem para a gente aqui que eu posso voltar com uma live sobre esses assuntos. Mas o mapeamento não é nada mais, nada menos do que... Vou falar de uma forma bem simplificada, que vocês vão entender. Sabe aquela brincadeira de criança que você tem uma imagem toda quadriculada e a criança tenta copiar do lado? Tipo, A1, o que tem? Ah, aparece só o olho no A1. C4, o C4 aparece no pedaço do cinto. Sabe essa brincadeira de criança? É basicamente isso, um mapeamento. Só que, obviamente, que assim, tem várias maneiras de se mapear. De forma simplificada, essa é uma maneira, mas eu mostro para a galera como eu faço. Um mapeamento rápido para conseguir... É mapeamento de fato, tá, gente? Porque você consegue se localizar. Imagine que o personagem é um mapa. E aí você começa a se localizar, tipo, o quadril está mais ou menos na região tal, a cabeça está na região tal. E aí, rapidamente você começa a reconhecer as regiões e você leva isso para o teu trabalho e aí deslancha, entendeu? É o que eu costumo fazer para manter model sheet no tradicional. Bom, galera, é isso. Agradeço a todos aí pela presença, pela participação também. Vou abrir o espaço agora aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? E assim a gente segue para o final da nossa live de hoje. Eu espero que de alguma forma tenha ajudado aí a abrir a mente de vocês aí para quem estava precisando desse tipo de conteúdo para melhorar a qualidade no trabalho, tá bom? Vamos lá, abrindo aqui agora espaço para perguntas e respostas. O Lucas comentando. Desculpa, citei nomes. Mas já foi. Eu evito falar não para não expor ninguém, mas acabei citando não. Mas tem vários Lucas no mundo, né? Então, vamos lá, o Lucas comentando, na verdade, né, que começou o curso faz pouco tempo, não sabe desenhar, e que a minha didática é muito boa. Eu agradeço, Lucas, obrigado, viu? Eu realmente falo muito isso, porque é lógico assim, a gente não pode, de forma nenhuma, fazer uma falsa promessa para ninguém, né? Isso aí dá BO. Mas eu realmente falo para a galera que, mesmo quem não sabe desenhar, pode fazer o meu curso. Por quê? A parte que a gente tem do tradicional, por meio da técnica, por meio do método que eu ensino para a galera e com o auxílio dos recursos que o Tumbum tem, deixar isso bem claro, mesmo quem não sabe desenhar consegue intervalar, consegue fazer clipart profissional, não é brincadeira. É profissional. Então, assim, a galera que entrou no curso, que não é desenhista, e que está falando isso é porque está vendo que, de fato, ele está obtendo um resultado que ele não obtinha antes, porque não usava o método que eu ensino. Né? Agora, por que eu falei do Tumbum? Porque eu já dei aula de tradicional, mesa de luz, né? Aquilo ali que está no fundo, e no tradicional não dá para qualquer um fazer. A pessoa tem que desenhar bem para desenhar na mesa de luz, porque não tem recurso nenhum. É a sua mão com a coordenação para sair o desenho. Só que no Tumbum, a gente tem recurso. A ferramenta permite que a gente consiga fazer ajustes para colocar o traço no lugar certo, a fim de ter o resultado desejado de qualidade de desenho. Então, isso realmente é fato. Assim, e agradeço aí pelo elogio. Tem mais uma aqui.
Tem um camarada aqui falando o seguinte, vou citar nomes, né? Mas o que eu estou falando está fazendo ele envelhecer 10 anos. Bom, eu espero que seja no sentido de maturidade mesmo, de conhecimento, né? Eu já tive essa impressão também várias vezes, né, em vários momentos. Sendo bem sincero, quando eu me tornei dono de empresa, eu sentia assim que a cada um mês, 2 meses, eu estava envelhecendo no sentido de aprendizado, né, 1 ano, sabe? A cada meses, 2, 3 meses no máximo, era 1 ano ali de conhecimento que eu adquiria em comparação com toda a minha trajetória, né? Porque eu tinha ali 11 anos de experiência quando eu montei meu estúdio. E, nos primeiros anos de estúdio eu aprendi, uma tonelada de coisas novas que eu desconhecia, que eu fui obrigado a aprender por conta da administração da empresa. Então, é legal quando a gente tem essa sensação, né? Então, bacana. Espero poder ter ajudado. Mais uma aqui, ó. Como inserir na biblioteca essas camadas novas que eu crio por cima? Não precisa inserir na biblioteca. Esse é o grande lance, galera. Esse é o grande lance. Quando é que você, de novo, vai precisar fazer uma animação com esse detalhe? Talvez nunca mais. Por que deveria estar na library? Né? Inclusive, assim, uma coisa que eu costumo fazer, nesse sentido, ao invés de ficar enchendo a library de coisas, é ter memória, mas aí para isso você tem que assistir todos os episódios e tomar nota, ter memória fotográfica para lembrar toda vez que você vai fazer uma coisa nova, você fala, cara, isso aqui eu já vi em algum lugar, acho que foi em tal episódio. Você ir lá buscar o episódio que você quer, aí você pega o arquivo de túmulo daquela cena e copia aquele detalhe. É 1000 vezes melhor do que encher a library e ficar uma library pesada para o animador usar, sabe? Eu prefiro seguir esse caminho. No meu estúdio, quando eu fazia série, normalmente quem distribuía a cena era eu, justamente porque eu usava dessa memória. Então, na distribuição de cena, eu ia lá na planilha e já colocava para o animador, fulano, na tua cena, do meio para o final, você consegue reutilizar uma parte do movimento buscando em tal episódio, tal cena, tal trecho. O animador já tinha tudo mastigadinho. Ele ia lá, pegava a planilha, legal. Ele ia lá buscar a cena. Eu fazia esse trabalho para ajudar a minha equipe a ser mais produtiva, né? Quando eu fazia série. Então, deem essa ideia aí, quem está trabalhando com série, leve essa ideia também para os seus supervisores. De repente, eles podem gostar, porque realmente isso ajudou muito na qualidade das produções que a gente fazia aqui. É um dos detalhes, né? Porque quando eu falei do meu workflow ele vai além de ser um workflow de animador, né? Meu workflow ele é um workflow de animador, /supervisor, /diretor, /produtor. Então, ele é um workflow assim, de uma visão muito ampla. Por isso que eu costumo pensar também na equipe, porque eu sei o que é ser um animador e eu sei como vai fazer falta não ter aquela informação que eu costumo passar, por exemplo, para a minha equipe quando eles estão trabalhando comigo. Mas deem isso como sugestão para os seus supervisores. Provavelmente eles vão gostar da ideia. Ó, vamos lá. Mais uma pergunta boa aqui. Se overlapping, follow-through, se podem ser desenhados, né? Por exemplo, cabelo, roupa, etc., né? Sim e não. Assim, pode ser desenhado, mas dependendo do detalhe, vou dar um exemplo aqui, ó. Combinei que a gente ia fazer cutout, aí beleza. Aí, ó, essa menininha, ela vem com esse cabelo cheio de detalhe. Eu vou negociar com o cliente, né? Eu falei, ó, como tem muito detalhe, vamos deixar mais simples. Mas o cliente não gostou. A gente queria bem movimentado. Eu falei, cara, para ficar bem movimentado, vamos tirar os detalhes. Que eu faço full. Só que o cliente não gostou. Tirou os detalhes e falou, não ficou bom. Aí eu falei, e agora? Eu falei, ó, vamos experimentar. Eu consegui criar um rigging bizarro para esse cabelo, e aí você vai ver que o cabelo dela é super fluido. Ó. Mas esse pedacinho aqui, por exemplo, você vai ver que a animação está bem fluida do cabelo. Ó. Você vê os cachinhos se mexendo. Vocês estão vendo? Isso aqui é rigging. Então, assim, depende, cara. Para você fazer full, não dá para fazer. Quem que vai fazer full de um negócio desse? Não dá, né? Então, para fazer full, o projeto tem que permitir. Isso é legal vocês terem consciência, para negociar, sabe? Uma coisa que eu vejo que, assim, nem todo animador tem habilidade de fazer é negociação, né? Mas vocês precisam desenvolver a habilidade de negociar. Mas é lógico que é mais fácil a gente negociar quando a gente tem noção do que é possível e do que não é. O problema é que a maioria não tem noção.
Aí o cara acaba, sabe, encarando cada desafio impossível. Aí ferra todo mundo, né? Ferra o animador, aí o cliente fica insatisfeito, porque o animador achou que ia dar, e por aí vai. Mas esse é o contexto que eu faria com rig, se tiver muito detalhe. Se não, pode fazer full também, que fica legal. Ah, alguém perguntou aqui se eu vou disponibilizar. Sim, toda semana, normalmente não no mesmo dia da live, porque, por exemplo, terminando aqui, ainda vai renderizar, né, esse material. Aí, dependendo se acontecer algum imprevisto no meio da live, a gente costuma cortar para não ficar zoado. Não é uma edição, é só um corte de alguns excessos ali para melhorar o material que vocês recebem. Por isso que a gente não envia normalmente no mesmo dia da live. Mas é muito costumeiro que até a quarta-feira da semana que teve a live, a gente disponibiliza isso para vocês e a gente avisa para vocês lá no grupo, normalmente, e por e-mail, tá bom? Mas sim, toda semana. Só que só ficam disponíveis no ar por uma semana. Porque a gente sobe um novo material e a gente deleta o que a gente tem no nosso drive, tá bom? Então, quem receber o link da live, aproveita para assistir na semana, tá? Qual o esquema de movie hold, né? Não sei se eu entendi bem a pergunta, talvez seja o que é o movie hold, né? Isso é muito comum em longa-metragem, série de TV não. Mas longa-metragem você não vai deixar o seu personagem estático. Você quer manter ele vivo. Só que você não pode perder o storytelling. Exemplo. Pô, meu personagem ele tá triste. Ele tá triste. E assim, uma tristeza assim, misturada com preocupação. Aí você achou uma boa pose, né? Tá triste, preocupado. Ele agora vai ficar nessa pose durante um tempo. O que você vai fazer para preencher esse espaço? Aí tem gente que vai inventar de mexer. E aí, se você mexe, você perde o clima. Pô, mas ele estava triste, pensativo. Quando você mexe, não parece que ele está pensando. Tem que deixar ele meio paradinho ali. Vocês entenderam o ponto? Aí, o que a gente costuma fazer? Moving hold. Ele chegou nessa pose, ele segura. Esse movimentozinho contido, mantendo ele nessa pose, é o mesmo storytelling em movimento. É o moving hold. Isso no Cutout é beleza a fazer. Tanto é que eu, série de TV, eu faço moving hold o tempo todo. Só que a galera que faz série de TV tradicional não faz. E hoje em dia, uma nova geração que faz série de TV, mesmo que o Taut, que fica se inspirando em série tradicional, não faz, porque não está usando melhor a técnica. O Tumu ele é muito bom para fazer. O digital, né? Ele é muito bom para fazer movie hold e a ação secundária, cara. Encha a animação de ação secundária. A gente vai ter ainda outras lives, né? A gente pode falar sobre isso. O briefing era, ó, a ideia aqui, apesar de estar rolando rock no fundo, mas a ideia é que ele imite o Michael Jackson. Então tem umas caveirinhas ali atrás dele, ali, imitando ele, e a ideia é que seja um momento trailer. Aí eu, beleza. Aí eu fui fazer o teste aqui, ó. Detalhe, hein? Como é teste, vocês sabem que teste é aquela correria de sempre, mas mesmo assim, o máximo de qualidade possível dentro de um teste. Vou dar um playzinho aqui. Vamos lá. Predominantemente Cutout, né? Agora, o que a gente tem aqui de tradicional que vai sendo misturado? Vocês estão vendo? Esse shape aqui. Cara, detalhe, assim, era um cutout num tumbum, um rig, assim, que não estava muito legal para trabalhar a deformação. O rig veio do estúdio. E esse foi um rig em que eu cheguei até a dar uma mexidinha, mas estava ruim de mexer. Deu muito problemático esse rig. Eu não vou me limitar pelo rig. Então, se o rig estivesse legal, provavelmente eu faria uma deformação dessa aqui, ó, desse braço, por exemplo, eu faria provavelmente no rig. Mas o rig não permitia, eu crio uma camada extra e vou lá e desenho o que eu quero. Sabe? E às vezes é 1000 vezes mais rápido você criar uma camada extra e mexer do que, sei lá, do controlador, do deformador, do não sei o quê. E eu vejo um monte de gente pecando nesse detalhe. Ó, tá vendo essa dobrinha de braço? O rig não permitia, cara, eu preciso fazer isso, eu quero fazer um breakdown aqui. Eu vou desenhar lá, camada extra e desenho. É rápido. Olha, o que é um braço desse para desenhar, né? É rápido, tá vendo? De modo geral, esses bracinhos aqui, eu desenho bastante coisinha, assim. Era prático, tá vendo? Eu desenho e seguro no cutout aqui, ó, acomodação, ó, cutout, ó. Ó, de novo, né? Aí aqui vem os macetes para ganhar tempo, né? Eu fiz ele uma vez para frente e repeti o looping. Aí parou aqui, o que eu fiz? Ó. Ó, tá vendo os múltiplos aqui no braço? Desenho.
É essas misturinhas que ninguém nota no play. Vai ver que tá diferenciado, né? O cara olha, pô, tá diferenciado esse trabalho. Essas coisinhas para aí, tá vendo? Múltiplo aqui também, ó. Aí, para fazer isso aqui, ó, para eu ficar com um design bonitinho na perna, desenho. Só essa perna aqui, entendeu? Então, você vai dosando aqui, ali. Isso porque tem ação, tá, gente? É movimento de ação. Então, eu ainda consegui. Eu falei para vocês que, se for ação, eu prefiro fazer full. Mas eu consegui fazer uma mistura entre o full, em detalhes, e manter a ideia do cutout, né? Ó, tá vendo? Ele vira aqui, ó. Ó, olha o rastro aqui na mão, tá vendo? Aqui também, ó, o múltiplo, né? Ó, aqui de novo. Então, você vai ver que, meu, tem muito detalhezinho assim, coisa que no play você não vai notar. Aqui, ó, aqui é rig, né? Mas troca direto, ó, de um para outro, e aí mexe. Você vê que aqui é rig, né? Dá para notar, né? Mas tem a troca. Aí vai girar. Ó. Vai girar. Tem detalhes aqui que tem desenho, mas sempre muito pontual, tá vendo? O rastro aqui da mão. Aqui eu troquei por desenho que já estava na library mesmo, entendeu? A cabeça era que já tinha na library deles. E aí entrou no rastro que é desenho. Um desenho, dois. Pronto, fica trocando entre três. Um desenho, dois, três, ó. Um, dois, três. Agora ficou alternando entre eles. Ganhando tempo, né? E assim, o cliente não falou para mim que era para eu fazer isso. O briefing era imito Michael Jackson. Só que eu já sabia que ele gostava desses rastros na linguagem da série. Aí eu vou pegar, entender no briefing, mentalidade, né? O que eu vou fazer? Aonde que eu vou aplicar as coisas que o cliente gosta de ver? E aí você vai saber dosar as coisas, né? Você vê que esse rabo aqui, como não foi desenhado, olha como ele é feinho, tá vendo? Eu peguei, joguei ele em cima, estava com pouco tempo, né? Mas ainda assim, olha, ele faz isso justamente no ponto em que o movimento é rápido e aí não dá para perceber, tá vendo? Aí de novo, ó, é repetição, né? Que a gente já fez isso aqui do outro lado e por aí vai, né? E o timer era curto, né, para fazer esse finalzinho aqui, ó. Então você vê que no Animatic ele sugere que a cabeça quica no chão e vai para o colo dele. Aqui não dava tempo de fazer isso, para dar leitura de tudo. Eu ainda tinha que fazer uma piscadinha aqui, né? Entendeu? Então é isso aí. Esse aqui é o tipo de mistura que eu costumo fazer. É uma animação predominantemente cutout. Mas ainda assim vocês viram que tem uma mistura com o tradicional ali, que é o que dá um charmezinho a mais, dá um ganho a mais, né? Ó, teve alguém aqui comentando que meia hora de aula ele já fez um puppet do zero e um rig. Ah, então, o que acontece? Faz sentido. Ele está falando assim, se ele fosse seguir os tutoriais do Tumbum lá do site, que ele teria demorado muito mais, eu concordo, viu? O Tumbum, eles querem vender o recurso, a ferramenta. E aí, obviamente, que não necessariamente, para vender aquilo ali, não necessariamente eles vão ensinar para as pessoas o que é mais prático. Ele vai ensinar ferramentas. E é nessa brincadeira que eles ficam lá fazendo aqueles tutoriais, ensinando rigging, às vezes até fake, sendo bem sincero. Por que eu estou falando isso? Porque eu trabalhei num projeto e depois a turma foi lá, colocou o projeto lá no site deles, falando sobre cleanup. Olha como fazer cleanup no projeto tal. Só que aquele projeto foi feito todo cutout. Ou seja, eles pegaram o rig, porque os estúdios fornecem isso para eles, quando eles pedem, e aí eles tinham lá o model, o rig, e aí começaram a desenhar os personagens lá para mostrar a ferramenta, mas o projeto não foi feito daquele jeito. E isso eu sei que rola. Então, o que que acontece? Às vezes você está lá querendo aprender rigging no Tumbum, tutorialzinho deles e não sei o que e tal. Fez um baita de um rigging pesado, encheu de ferramenta que eles falaram que tinha que ter. E quem está no dia a dia sabe que não. Nem sempre é necessário. É lógico que cada caso é um caso, tem que analisar.
Mas realmente é bom você ter noção de rig, saber fazer, para você não passar perrengue no curso. Inclusive, a gente tem uma partezinha do curso ali que a gente ensina rigging. O objetivo principal é o bom manuseio do software, mas os alunos acabam aprendendo porque o animador tem que ter liberdade para mexer no rig, sempre que ele precisar. Essa é a ideia. Alguém comentou que seria legal ter um mapeamento do model sheet e concordo, assim, vamos ver se a gente traz isso para uma live mais para frente, tá? Alguém trouxe a questão de diálogo com dois personagens. Isso é bom, cara. É o tipo de coisa que eu curto pra caramba fazer. E movimento de mãos, ó. O cara pegou aí no meu ponto fraco, hein? Eu gosto de animar acting, diálogo e mãos. Gosto muito de desenhar mãos. Pegou no meu ponto fraco. Ah, obrigado. Teve alguém elogiando aqui, falou que foi uma das melhores lives que assisti. Obrigado. Espero ver você nas próximas. E a participação de vocês é fundamental também, viu? Principalmente no final aqui, que eu vou pegando ideias também, para poder trazer novos assuntos, como esse, por exemplo, né? Que está entre os assuntos que o pessoal costuma me perguntar, né? Oi, como que você trabalha? Como que tem o workflow? Dessa maneira, como eu mostrei para vocês, é muito raro mostrar, né? Porque eu estou normalmente dirigindo a galera. Então, no dia a dia, cada um está aprendendo só sobre a sua cena. Mas e a cena que eu mesmo peguei para fazer? Às vezes não dá tempo de ter a troca com o cara, né? O cara está vendo a solução que eu estou levando para a cena dele. Mas o que eu fiz na minha cena, que envolve o meu raciocínio desde o início, nem sempre eu consigo mostrar para a galera, né? Então, nesse sentido, foi bastante diferenciada a live de hoje, até para mim também, porque eu não é costumeiro abrir o meu workflow para o mercado, enfim, por questões mesmo de oportunidade. Não existe a oportunidade para isso normalmente. Mas aqui na live está começando a rolar, né? Mas até então não rolava, então a galera não sabia as coisas que eu costumava fazer. Pergunta, em portfólio de animação a gente pode colocar o RAF e o Tidal? Sim. Ah, portfólio, gente. Vocês podem... Depende do que você quer vender, né? Se você quer mostrar, por exemplo, olha como que eu faço um cleanup que eleva a qualidade do RAF. Você só vai conseguir mostrar isso se você botar o RAF do lado. Tem que botar o RAF destruído. Por exemplo, aqui eu botei o Animatic destruído. Vocês viram, o Animatic ali não tinha nada. Aí você vê o trabalho que o animador teve que ter para fazer o que eu fiz. Né? Aí você coloca o RAF destruído e bota o teu cleanup do lado. Às vezes você quer mostrar, sabe o quê? Por exemplo, quem trabalha para uma Disney. Uma cena de cleanup na Disney, várias pessoas botam a mão. Eles pegam a cena e pegam time chart, e um time chart para cada profissional. Então, uma cena, 20 e poucas pessoas trabalham. Aí, dali a poucas horas, acabou a cena. Como é que você coloca no portfólio dois desenhos uma cena? Não dá. Você tem que fazer o quê? Botar a cena inteira. Só que, nesse caso, o que você quer mostrar? Trabalhei para Disney. Porque não tem como você fazer uma cena sozinho, porque não faz parte do processo deles. E aí você vai ter que montar o portfólio. Só que o seu portfólio não é para mostrar uma cena. É para falar, trabalhei para Disney. Né? E se trabalhou para Disney, obviamente, as pessoas te associam com qualidade. De fato é. Então, depende muito do objetivo. Então, um cleanup, por exemplo, desse para Disney, não faz sentido o RAP. Você vai colocar direto. A não ser que você queira mostrar processo. Olha como era o RAP, olha como é o cleanup e olha como é finalizado. Aí é diferente. Depende muito do objetivo. Teve alguém perguntando se existe algum livro para aprender as linguagens técnicas que são aplicadas na animação. Sim, vários livros. Illusion of Life, Animator Survival Kit, Animation Crash Course, Cartoon Animation, Time for Animation. Tem vários livros, vários. Se você fizer uma pesquisa no Google aí, livros de animação, coisa do tipo, vai aparecer um monte, ou qualquer comunidade, os animadores vão indicar um monte, tá? Tem bastante material. Alguém perguntou sobre a duração do curso, o horário das aulas e os valores. Duração do curso, 1 ano. Duração do curso, os horários. Atualmente a gente está trabalhando com turmas que vão das 18 às 21 horas, são 3 horas por semana. O curso é parecido com isso aqui, com a diferença de que, como é um volume menor de pessoas, as pessoas costumam interagir comigo. Então, costumam não, faz parte da programação. A galera liga o microfone, liga a câmera e interage comigo. Mas é exatamente como a gente está aqui agora, tá? E os horários atualmente são esses. O dia da semana vai depender de cada turma. Tem turma que é só quinta, tem turma que é só quarta, tem turma que é só segunda-feira. São os 3 dias da semana que eu costumo abrir turmas. Alguém perguntou se no curso, provavelmente algum aluno, se eu vou entrar em detalhes sobre o chart. Com certeza, isso aqui é fundamental. É necessário. Exatamente. Isso aí, não dá para a gente nem começar a falar de animação sem entender bem isso. Tá? Alguém perguntou o que é o clichê para o profissional encher os olhos do cliente.
Bom, não sei se eu entendi a pergunta, mas eu, por exemplo, me refiro, às vezes, a colocar sutilezas, coisinhas ali que enriquecem, né? Cara, tudo que você colocar de firula vai encher os olhos do cliente. O personagem vai fazer uma antecipação de movimento. Ele faz isso para apontar. É uma coisa. Se ele faz isso, é outra. Então, tudo que você puder fazer para enriquecer é bom. Agora, essas firulinhas, no Tubum, é moleza. No tradicional, dá um trabalhinho, mas não é tanto mais trabalho do que você já teria fazendo quadro a quadro. Agora, no Tumbu você faz isso, você enriquece a qualidade com muito pouco. Assim, não dá para abrir mão de ação secundária trabalhando com cutout, por exemplo, que é muito fácil fazer e enriquece. É lógico, tem que ter técnica, tem que saber fazer, mas para quem tem, não tem como abrir mão, porque você vai deixar de enriquecer a sua animação por causa de quase nada, sabe? Vale a pena fazer. Aí teve alguém que perguntou se eu fiz o rápido da cena, aí depende da cena. De modo geral, eu costumo fazer rápido porque eu gosto de fazer. Tem movimento que nem precisaria, mas eu faço porque eu gosto. É questão de gosto. E o RAF faz parte do meu planejamento. Mas tem muita cena que eu faço do zero e não faço RAF nenhum. Mas, de modo geral, se eu preciso elevar a qualidade, eu vou logo para o RAF, resolvo, e aí vendo o cutout já livre. Quando eu tenho que fazer. Como eu disse, é muito raro eu animar cutout, né? Mas quando eu tenho que animar, né? Quando eu preciso animar, é esse caminho que normalmente eu sigo. E é meio raro, às vezes eu faço direto, mas de modo geral eu gosto de fazer um RAF junto. Acabando aqui as perguntas, galera. Alguém perguntou se as poses essas não fez com a camada superior. Exatamente. Camada superior. Não na library. Exatamente. Alguém falou sobre uma aula sobre turn no Tumbum. Né? Turn around, né? Do personagem no Tumbum. A gente pode falar sobre isso na live. Teve uma live, não sei se você perdeu, Marco. Acabei falando o nome. Desculpa aí. De vez em quando escorrega, né? Teve uma live que a gente acabou falando sobre isso. Só que eu falei mais da rotação da cabeça, né? Não falei do corpo inteiro. Mas tem uma live falando sobre isso. E tem alguém falando que espera fazer futuramente curso com a gente. Vem assim, as portas estarão abertas, tá bom? Galera, é isso. Agradeço a todos aí pela atenção, por terem segurado até aqui. Acabou que viraram 2 horas de live, hein? Mas não tem jeito. Tem assunto que a gente precisa estender um pouco mais para vocês terem uma visão mais ampla, né, sobre a situação, porque 1 hora, realmente, dependendo do assunto, a gente não consegue se aprofundar. Então, eu consegui mostrar mais coisa justamente por causa do tempo, né? Mas nas próximas lives eu vou dar uma encurtada no tempo aí também, até para a gente deixar assunto para lives futuras, né? Mas como vocês viram, eu gosto muito de compartilhar know-how, gosto muito de compartilhar informação. Para mim é um prazer fazer isso, tá bom? Galera, é isso. Eu agradeço a vocês aí mais uma vez e semana que vem estamos juntos, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.